Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 9, verso 9. Você achou? Diga amém. Diz assim: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Disse Deus: esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para as perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos essa noite para render graças a Ti, em louvor e adoração ao Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, por cada história que aqui está sendo escrita. Mas Pai, eu preciso nessa noite que o Senhor ministre aos nossos corações. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente, e eu peço que esse altar seja Teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. A humanidade passou por um momento muito difícil. Deus se desagradou da humanidade e enxergou num homem a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de reconstruir. E você conhece bem a história. Deus olha para Noé e confia nele uma obra poderosa, uma construção civil gloriosa, um desenvolvimento de um sonho, de um projeto que estava muito além da sua expectativa natural e do seu intelecto. Deus confia a Noé esse projeto e fala para Noé: você precisa viver isso. E ele então investe o seu tempo, anos da sua vida, construindo aquela arca grandiosa para levar a sua casa lá para dentro. E todos aqueles que assim o Senhor determinou, todas as espécies de animais. Você sabe o que aconteceu. Deus então sentencia a terra debaixo de um grande dilúvio. E tudo que estava fora da arca pereceu. E eu ano passado disse para vocês nessa mesma reunião, que 8 foram as pessoas que foram levadas, que foram colocadas naquela arca, e 8 saíram de lá. Que Deus estava dizendo que através desse ciclo, Deus estava começando algo novo e poderoso. E quando eu fui estudar a Bíblia Sagrada, olha que interessante, depois que o dilúvio veio, que tudo foi destruído, Deus então estabelece uma palavra sobre a vida de Noé. Gênesis capítulo 9, verso 9. Onde esse ciclo determinante libera sobre nós o poder que é estabelecido após o recomeço, após a reconstrução, após o novo início. O número 9 na Bíblia Sagrada fala de algo que vai dar início num caminho de plenitude, de estabelecimento de propósito, de alinhamento com a verdade e com aquilo que agrada o coração de Deus. Aquilo que tem muito mais afinidade com o Espírito do que com as coisas dessa terra. Você está aí? Então, toda vez que Deus Ele institui na Bíblia Sagrada tempos, e Ele usa o número 9 para sinalizar coisas, a mensagem que está ali é: algo pleno está sendo construído. Algo pleno, fundamentado no Espírito. Algo que não é de mim, está sendo de mim como pessoa, não está sendo feito para o homem, mas vem direto do coração de Deus. É propósito de Deus. Você consegue entender que tem sonhos na minha vida e na sua vida que são nossos? Não tem parte com o propósito de Deus. Deus olhou para mim, ainda uma substância uniforme na barriga da minha mãe, e disse: eu vou usar essa mulher. Ela está pequena hoje, mas a verdade é que ela vai crescer e vai crescer muito, né? Mas eu vou usar essa mulher. Eu tenho um propósito na vida dela. Eu quero que se cumpra. Essa é a vontade de Deus. E os meus? Os meus são outros sonhos. São sonhos particulares, pessoais. Todo mundo tem o direito de experimentar disso, né?
o direito de comprar uma casa, de trocar de carro, de casar. Faz parte de passar na faculdade, assinar um projeto poderoso, faz parte. O que eu estou querendo dizer para você é que a fundamentação do ciclo do número 9 da Bíblia Sagrada não fala de realização pessoal. Fala de um cumprimento daquilo que é estabelecido no céu primeiro. Quando Deus chama Noé para recomeçar, esse propósito não veio do coração de Noé, veio de onde? Veio de onde? De Deus. Deus é que deu a direção a Noé. Deus deu a estratégia a Noé. Deus deu o planejamento da arca para Noé. Noé era o quê? Qual que era a profissão do Noé? Hã? Chuta aí, varão. Ele era o quê? Lavrador da terra. Quem foi que disse? Louvado seja Deus, ter crente aqui. Lavrador da terra. Noé nunca construiu nada, fisicamente falando, que ele precisasse de tanto detalhe, debaixo de tanto governo e sabedoria. Ele foi desafiado por Deus. Eu quero começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Quando o projeto desce do céu para a terra, é Deus que desembrulha ele, é Deus que dá a forma, é Deus que dá o conteúdo, é Deus que dá a direção, é Deus que determina para que tudo seja consoante a sua voz e a sua vontade. Deus então desembrulha esse projeto e entrega para Noé. E Gênesis 9, capítulo 9, verso 9, começa assim: eis que estabeleço a minha vontade, é o meu querer, é o meu desejo, é aquilo que vem de mim. E o que vem de mim age no Espírito, age pelo Espírito, age em prol de um propósito maior, age em prol de coisas grandiosas. Você está aí? Então, Deus começa a dizer para Noé: você saiu da arca, agora, tudo que você passou, construindo, anos e anos da sua vida, que você passou construindo esse grande barco, foi só para gerar você experiência, para gerar em você entendimento, submissão à minha voz, dependência de mim. Mas agora, Noé, eu começo a cumprir o meu propósito sobre a tua vida. Sabe por que você veio aqui nessa noite? Você não veio aqui para comer bolo e tomar guaraná. Você não veio aqui para participar só dos louvores bonitos que nós fizemos. Você veio aqui porque Deus está dizendo para você: eu estou fazendo você construir, eu estou desafiando você a ser grande, porque eu tenho uma aliança para estabelecer na sua vida. Eu tenho algo poderoso para construir na sua vida, e eu preciso que você entenda isso. Diga para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: em nome de Jesus, essa é noite de você receber algo pleno, baseado na perfeita vontade de Deus. Você está aí? Aí, você continua lendo a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é cheia de pegadinha. Desculpa, amor, acordei você, né? A Bíblia é cheia de pegadinha, porque quanto mais você lê a Bíblia, mais ela se descortina para nós, mais ela se revela, mais ela desabrocha, mais ela entrega segredos. E quando você começa a ler, quem foi assim, o segundo grande personagem da Bíblia Sagrada que Deus estabeleceu uma aliança, que fez parte de toda a história de Israel? Quem lembra? Quem? Vai lá comigo, Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 1. Você achou? Quando atingiu Abrão a idade de... Ô irmão, para aqui para pensar um pouquinho. Não foi 98. Não foi 100. Não foi 97. Algo glorioso, determinante para fundamentar um propósito,
só veio sobre a vida de Abraão quando ele completou 99 anos. Para nós, parece só um detalhe. Para Deus, um enigma. Para Deus, algo poderoso, que precisa ser revelado na vida do homem. É um segredo que fica escondido entre essas letras. É Deus dizendo, existiu a oportunidade do novo chegar, só que agora eu preciso que ele seja pleno. Levanta sua mão que eu quero profetizar. Não adianta o novo chegar na sua vida se ele não vem debaixo de plenitude de Deus. Deus não quer te dar algo novo, Deus não quer trazer novidade se ele não puder estabelecer a plenitude dele sobre a sua vida. Novidades passam, a plenitude de Deus é eterna. Deus vai estabelecer a plenitude dele sobre a tua vida, para governo sobre a eternidade, aleluia. Então, a Bíblia vai dizer, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Senhor teu Deus, Todo-Poderoso, é o Yahvé, esqueci agora o nome, gente. Não, vou lembrar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ainda na minha presença, anda na minha presença e ser perfeito. Versículo 2, lê aí. Farei, porque quando entra a plenitude de Deus, o compromisso é com o céu, amigo. O compromisso não tem base nessa terra, não tem raízes nessa terra, é com o céu. É o céu dizendo: eu não sei o que você sonhou para a sua vida, eu não sei o que você planejou para a sua vida, eu sei o que eu tenho para você. E o que eu tenho para você está ligado lá. E aqui, amigo, quando é ligado aqui, não tem vento que destoie ele. Não tem ventania, não tem temporal que afaste ele de você. Não tem raízes fracas que façam com que essa árvore tombe. Por quê, pastora? Porque não é dessa terra. A aliança é de cima para baixo. É compromisso de Deus para comigo e com você. E ele diz assim: é o Yahvé, é o Shaddai. O Espírito Santo é bom demais. Me lembrou aqui. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Então, o ciclo que representa o número 9 está ensinando para nós que Deus vai começar a estabelecer a plenitude dele para o cumprimento poderoso, algo que se torna eterno, algo que tem vínculos com o céu, mas olha, está sempre ligado à multiplicação e frutificação. Então levanta sua mão que eu vou profetizar. Na autoridade do nome de Jesus. Se você está aqui, querido, Deus está dizendo para você nessa noite: eu vou começar a trabalhar a frutificação, a multiplicação, porque eu tenho uma aliança para ser cumprida na sua vida. Eu não sei se você entendeu não. Quem mente para você é homem. Quem engana você é homem. Quem diz que vai fazer e não faz é homem. Aquele que determina a aliança não quebra a sua aliança. Pastora, mas eu sou pecador. Ele sabe, porque ele te criou. Ele é criador, você é criatura. E essa determinação nunca vai se inverter. Nós nunca estaremos sobre ele, sempre sob ele. Sempre debaixo dele, debaixo do governo, da autoridade dele. Então, quando Deus começa a estabelecer a vontade dele, o sonho dele, a plenitude dele sobre a minha vida e a sua vida, não importa a tua condição, querido. Pode demorar um pouquinho mais por conta da tua desobediência. Pode demorar um pouquinho mais por conta da sua rebeldia. Foi assim com o povo na saída do Egito. Mas Deus disse: eu tenho uma. Amigo, quem quebra você, Deus não quebra. Ele fica olhando no relógio. A gente olha no Cronos. Deus olha no Kairos. E Deus está olhando o Kairos e está dizendo: está demorando um pouco. Porque ele é bicho brabo. Não gosta de ser domado, não. É bicho brabo, não gosta de se submeter tão rápido. Está fazendo birra comigo.
Mas quem tem problema com o tempo é o homem. Eu sou eterno, eu vivo dentro de uma estrutura eterna. Eu não me preocupo se vai passar um dia, 10 dias, um mês, 40 anos, 1 hora vai se cumprir. Porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. E quando eu estabeleço uma aliança, eu, o Senhor, a farei se cumprir sobre a terra. E aí Deus diz para ele: eu vou te multiplicar de forma extraordinária, Abraão. E ele diz: prostrou-se Abraão rosto em terra, verso 3. E Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas multidões. Ei, catedral, chegou a hora de Deus cumprir o propósito e a plenitude dele sobre nós. A multiplicação, a operação de chegar às nações está sobre nós, como é dito no início desse ano, aleluia. E ele está dizendo para nós: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações lê aí, lê aí, varão. Você está pensando no bolo? Eu não vou te dar bolo, hein? Não vou te dar bolo, se você não prestar atenção. Deus diz assim: olha o verbo, olha como o verbo foi falado. Ele diz: não será mais Abraão, mas Abraão, porque por pai de numerosas multidão Que tempo é esse verbo? Que tempo é esse verbo? Então Deus já está dizendo: eu já fiz, Abraão. Você não está vendo a mudança, né? Não chegou ninguém ainda até você, né, Abraão? Não tem filhos, não tem herança, não chegou, né, Abraão? Mas eu já te constituí uma grande multidão. O mundo não vê, mas eu vejo, eu já fiz, já está pronto, já está constituído, eu fiz. Eu, o Senhor, estabeleci a aliança e o fiz. Sabe qual que é a diferença do homem para Deus? Deus, quando fala, ele já visualizou. Deus, quando entrega o propósito, ele já fez, ele já montou ele todinho do início ao final. A Bíblia diz que ele é o único que vê o final antes do começo. Ele já estabeleceu tudo, ele já deixou tudo programado, em ordem. O homem é que fica pegado a detalhes. Talvez hoje você esteja olhando para essa cadeira e quem está sentado aí não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu filho, não é aquele que você tem orado por tantos anos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: ele já constituiu. Já constituiu, a aliança foi derramada, já constituiu, não é porque você vê que não existe, está lá, ele já disse: eu farei, eu vou realizar essa aliança na sua vida. Você está aí? Continua olhando comigo, versículo 6, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Ele não só prometeu a Abraão uma genealogia, ele disse: os que virão de você serão grandes sobre a terra. Os que virão de você, Abraão, serão homens poderosos sobre a terra. Quanto tempo uma mulher demora? Quanto tempo uma mulher demora para gerar? Quanto tempo? Porque é o tempo da plenitude de Deus. É o tempo perfeito para a multiplicação. É o tempo perfeito para a operação do Senhor. Quando nasce antes dos 9 meses, o bebê é o quê? Tudo que nasce antes do tempo está fora da plenitude do Senhor. Tem que cumprir o tempo. E que tempo é esse? O número da plenitude. O ciclo da plenitude, onde tudo será formado. Ele disse para Abraão: você vai gerar, Abraão, filhos, reis, figuras extremamente importantes sobre a terra, porque eu não estou te dando apenas um início, eu estou declarando sobre a sua vida um tempo de plenitude, algo que se torna perfeito e grandioso diante de Deus. Amém ou não amém? Mas eu quero te levar lá no Novo Testamento. Vai comigo em 1 Coríntios. Capítulo 12.
Lembra que eu disse? O número 9 da Bíblia Sagrada fala de ciclos que determinam frutos, multiplicação, plenitude de Deus sobre a terra, mas principalmente cumprimento de propósitos que ligam o céu à terra, coisas que têm parte com o Espírito, coisas que são governadas pelo Espírito. Você está aí? Então lê comigo, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. Diz assim: porque um é dado mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, diga um. A outro segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, diga 2. O outro no mesmo Espírito a fé, diga 3. A outro no mesmo Espírito os dons de curar, diga 4. A outro operações de milagre, diga 5. A outro profecia, diga 6. A outro discernimento de espírito, diga 7. A um variedade de línguas, diga 8. E a outro capacidade para interpretá-las, diga. Plenitude do Espírito. Quando Deus quer ligar o céu e a terra, e Ele quer compartilhar dos dois que cabe a Ele, debaixo de governo, de autoridade, Ele dá ao homem a oportunidade de desfrutar desses sinais. Quantos dons são? 9. Porque Deus estava dizendo: o que vem do alto é perfeito. O que vem do alto gera plenitude. O que vem do alto tem aliança, tem compromisso, tem responsabilidade. Eu não sei você, mas o meu coração está ardendo para experimentar de tudo aquilo que Deus vai derramar sobre nós nesses dias. Porque não tem parte com a visão humana, não tem parte com a doutrina de homens, vem do céu para nós. É habilidade, é capacitação, é unção, mas vem do céu, está debaixo de aliança, está debaixo de compromisso, amém ou não amém? Vai lá comigo em Gálatas agora, capítulo 5. Deus quer derramar os dons sobre nós. Para quê, pastora? Para a gente servir. Porque Deus não dá dons ao homem para ele ser servido. Os dons são derramados aos homens para que eles sirvam a outros homens. Debaixo da plenitude, da aliança e do propósito que Deus tem sobre a terra. Mas para que essas coisas aconteçam, olha aqui para mim. Mas para que essas coisas aconteçam, e algo grandioso de Deus seja estabelecido, a gente precisa viver para o Espírito. A gente precisa viver aquilo que tem conexão com a vida no Espírito. Porque Deus não pode fazer alianças com pessoas sobre a terra que não tem aliança com Ele no Espírito. Então, Deus começa a trazer uma série de instruções para o homem, para que ele viva essa plenitude aqui na terra, mas transformado. Ele vive na terra, ele é homem. Belisca esse irmão que está do seu lado, mas belisca com força, até ele gritar, ai. Se ele está gritando, ai, é porque ele é carnal. Ele é dessa terra, ele é feito de carne e osso. Eu não estou dizendo que ele é pecador, não. O sangue de Jesus tem poder. Eu estou dizendo que ele é físico, é uma estrutura física. Só que a gente precisa evoluir, amigo. A gente precisa morar nessa terra, mas compartilhar da plenitude numa outra dimensão. Caminhar numa outra dimensão, experimentar de coisas gloriosas que o Senhor tem para mim e para você. E Ele diz, para isso eu vou levar o homem a uma estrutura transformada, muito mais parecida comigo do que com as coisas que acontecem aqui. Você pegou? Muito mais parecidas com aquilo que agrada ao meu espírito, ao meu coração, do que as coisas que acontecem nessa terra. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, verso 22. E é sobre isso que nós vamos estudar. 9 cultos seguidos. Cada culto eu vou ensinar um fruto, um pedacinho desse fruto para você e ministrar isso sobre a sua vida, porque ninguém que estiver aqui vai sair daqui sem experimentar dessa plenitude, do poder da aliança que transforma o homem para viver coisas gloriosas sobre a terra.
E aí ele vai dizer, Gálatas capítulo 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, diga 1. Alegria, diga 2. Paz, diga 3. Longanimidade, diga 4. Benignidade, diga 5. Bondade, diga 6. Fidelidade, diga 7. Mansidão, diga 8. Domínio próprio, diga 9. Deus está sinalizando, quando eu tocar você, e você permitir que eu mexa na sua estrutura, eu vou plantar em você um fruto poderoso. Que ele não vai se dividir em pedaços, ele é um só nele mesmo. E o número 9 está representando todo o poder da minha aliança. Eu vou arrancar você da natureza dessa terra e vou fazer você ser um homem totalmente diferente daquilo que você já foi, das suas características. Por quê? Porque quando Deus implementa sobre o homem o fruto do Espírito, muda tudo. Muda tudo. Ele não faz mais o que ele fazia, ele não pensa mais como ele pensava, ele não age mais como ele agia. Por quê? Porque agora ele está governado pelo Espírito. Agora ele está governado por aquilo que vem do alto. Existe uma aliança determinante governando sobre a vida dele. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós estamos entrando nesse ciclo de Deus. Não há mais tempo para meninos. Não há mais tempo para uma igreja fundamentada apenas naquilo que ela vê ou naquilo que ela espera. Por quê, pastora? Porque não tem mais tempo. Nós precisamos ser a igreja que o Senhor Jesus espera de nós. Homens e mulheres que são governados por uma aliança, que vivem debaixo de uma plenitude, onde Deus governa sobre todas as coisas. E principalmente, onde Deus nos institui autoridade, governo e poder para sermos esse homem espiritual, essa mulher espiritual que Deus tem esperado de nós. Um tempo onde nós vamos precisar aprender o que é o amor de verdade. Onde nós vamos precisar aprender o que é alegria de verdade. Por que Deus... Eu vou explicar isso mais na frente, na campanha. Mas por que Deus diz que a alegria faz parte do fruto do Espírito? Porque a alegria que nós vivemos aqui na terra não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para nós. Alguns precisam estar bêbados para se sentirem plenos, e alegres, e felizes. Uns precisam estar em ambientes, em lugares para dizer, eu só consigo ser feliz aqui. Eu só consigo me soltar aqui. E Deus está dizendo, sabe por quê? Você não conhece. Você não conhece aquilo que eu, Senhor, posso derramar sobre a tua vida. Aquilo que eu posso derramar e que nada nessa terra vai se comparar. Porque a alegria que vem de mim é totalmente diferente e especial. A alegria que vem de mim tem propósito. Você está aí? Então, eu quero dizer para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, que nós vamos entrar nessa dimensão. E você vai experimentar de coisas poderosas. Chega de viver aliança com homens dessa terra. Chega de viver acordos com pessoas que podem mentir, trair, passar você para trás, jogar você para o final da fila. Deus está dizendo, estabeleça os seus sonhos debaixo da minha aliança, porque eu não volto atrás. Estabeleça aquilo que eu tenho colocado para arder no seu coração debaixo de mim, para que eu governe e para que eu faça essa obra gloriosa acontecer na minha vida e na sua vida.